Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas, seus servos. Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Ouçam agora a voz do sétimo anjo, com tradução para o português, na voz do irmão Silas Braga. Agora, sim, Senhor. Se Jesus disse, se um homem me ama, ele guardará minhas palavras. Sabemos que é verdade que Deus irá ao encontro de uma alma desesperada. Agora, todos nós sabemos disso. But it usually takes something to drive us into that despair, to the desperation. It takes something to do it. Porém, geralmente necessita de algo para nos dirigir àquela desesperança, aquele desespero. Necessita de algo para fazê-lo. We find out in James 5:15 that the Bible said that the affectional, fervent, that's desperation, affectional, fervent prayer of a righteous man availeth much. Encontramos em Tiago 5,15 que a Bíblia disse que a eficaz e fervente, que é desespero, eficaz e fervente oração de um justo pode muito em seus feitos. When a righteous man, a good man, gets in travail, or soul travel, or travail, I think travel's a better word. Quando um homem justo, um homem bom, entra em angústia, ou suplício da alma, ou angústia, qualquer uma. Eu acho que suplício é uma palavra melhor. Travail or travel, either which one you want to call it. Angústia ou suplício, qualquer uma que você quiser chamar. But when a soul gets in desperation, in travailing, an affectional, fervent prayer of a man that can show the token, it does something. Porém, quando uma alma entra em desespero, em angústia, uma oração eficaz e fervente de um homem que pode mostrar o sinal, isto faz algo. Vem? Notice what the Bible said here also in James 5:16 says, if confessing our faults, getting right, making ready for it, confess our faults one to another. Notem o que a Bíblia disse aqui também em Tiago 5:16, disse ser confessando nossas falhas, corrigindo, se aprontando para isto. Confessar nossas falhas uns aos outros. Having no faults, ask people to pray for you, confessing our faults one to another and praying one for the other. Não tendo nenhuma falha, pedir às pessoas para orar por você, confessando nossas falhas uns aos outros e orando uns pelos outros. There you are. Aí está você. With love that I got confidence I can confess to you my wrong. You can confess to me your wrong. Com amor, no qual tenho confiança que posso confessar a você meu erro, e você pode confessar a mim seu erro. I love you well enough that I'll pray for you and you pray for me. And we'll stay with it with a personal fervent prayer until it's answered. Eu o amo o suficiente para orar por você, e você orar por mim, e nós permaneceremos com isto, com uma oração eficaz e fervente, até que seja respondido. That's desperation. Isso é desespero. That's what we should have all the time. Isso é o que deveríamos ter todo o tempo. Let's take some scriptural examples of that. What happened? Now for another about 15 minutes, the Lord willing. Tomemos alguns exemplos bíblicos disto, o que aconteceu agora por mais cerca de 15 minutos, o Senhor permitindo. Jacob, he was a man, he was first a little kind of a carefree boy. Jacó, ele era um homem, ele primeiro era um pequeno, espécie de um garoto despreocupado. He thought in his own mind that he knew that the birthright meant everything to him, and he didn't care how he had to get it just so he got it.
Ele pensou em sua própria mente que sabia que o direito de primogenitura significava tudo para ele. Ele não se importava como teria de consegui-lo, desde que o conseguisse. And after he got it, he thought everything was all right because he had the birthright. E depois que ele conseguiu, ele pensou que tudo estava bem, porque ele tinha o direito de primogenitura. He thought the thing was settled. Ele pensou que a coisa estava estabelecida. Called to his brother when he was hungry, coming in from the field, from working with the cattle and hunting the deer. Ele veio ao seu irmão quando ele estava faminto, chegando do campo, do trabalho com o gado e da caça ao veado. And his brother, he needed a big pot of pottage, wild peas and things together. E seu irmão, ele precisava de uma grande panela de guisado, ervilhas selvagens e coisas assim juntas. Might have been very tempting when a man's hungry after walking all day. Deve ter sido muito tentador quando um homem está faminto depois de caminhar por todo o dia. And his brother said, I'm just about ready to faint. Give me some of this. E seu irmão disse, estou a ponto de desmaiar. Dê-me um pouco disto. He said, well, now, if you'll swear to me, I get the birthright. See? Ele disse, bem, se me jurares que terei o direito de primogenitura. Estão vendo? He didn't care how he'd done it, just so he got it. Ele não se importava como fazer isto, desde que eu conseguisse. And he thought when he got the birthright, that's settled. E ele pensou, quando conseguiu o direito de primogenitura, que tudo estava resolvido. Pentecost, there's where you fail. Pentecostais! É aí onde vocês falharam. You thought because you were born of the Spirit, born to the Spirit of God, the birthright, that settled it. But it only starts it. Vocês pensaram que porque eram nascidos do Espírito de Deus, o direito de primogenitura, isso estava resolvido. Porém, apenas inicia isto. You remember in the message of hearing him, how that the child, after it was born in the family, become a son. Vocês recordam na mensagem de a ele ouvir como que a criança, depois de ter nascido na família, se torna um filho? It had rights to the birthright, but it had to be proven. Child trained. Ele tinha direito à primogenitura, mas tinha de ser provado, disciplinado como criança. And then if it did not prove out to be an obedient child to the Father's will, then it must be, did not get become heir. E então, se ele não provasse ser uma criança obediente ao desejo do pai, então deveria ser, ele não conseguia se tornaria herdeiro. It heired nothing, yet it was a son. But he heired nothing if he wasn't interested in the Father's work. Ele não herdaria nada, ainda que fosse um filho, porém ele não herdaria nada se não estivesse interessado no trabalho do pai. And so when the Holy Ghost fell upon the Pentecostal people and they began to restore back the gifts and things that was in the church, they thought because they were born of the Spirit, that settled it. É assim, quando o Espírito Santo caiu sobre o povo pentecostal e eles começaram a restaurar os dons e coisas que estavam na igreja, eles pensaram, porque eram nascidos do Espírito, que isso estava resolvido. But you see, there's a placing of a son. Mas vocês veem, há um lugar de um filho. And after this son proved to be a real son, then he was taken to a public place and then was set up and changed robes and set up there, and then there was a placing of the son that he had heir of everything the Father had. E depois que este filho provava ser um filho verdadeiro, então ele era tomado em um lugar público e então era assentado, e trocava as vestes e se assentava ali. E então havia colocação do filho, de que ele havia herdado tudo que o pai tinha. God did the same thing by his son on Mount Transfiguration. Deus fez a mesma coisa com seu filho no Monte da Transfiguração. He was overshadowed by the cloud and was transfigured, and his raiment shined like the sun. And a voice said, "This is my beloved son, in whom I'm well pleased." Ele foi encoberto pelo uma nuvem e foi transfigurado, e sua veste brilhou como o sol, e uma voz disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Moses and the law had failed, and this is him. Hear ye him. Moisés e a lei tinham falhado,
E este é ele. A ele ouvi. He was placed. See? Ele estava estabelecido. Estão vendo? Now, Jacob thought because that he had the birthright that everything was made. Agora Jacó pensou, porque ele tinha o direito de primogenitura, que tudo estava feito. So did the Pentecostal people, and they began to organize the oneness, threeness, and Trinitarians, and all kinds of organizations, and fussing and pulling at one another, proved that the token wasn't shown. Assim fez o povo pentecostal, e eles começaram a organizar a unicidade, trindade e trinitarianos, e todos os tipos de organizações, e confusão, e puxando uns aos outros, provaram que o sinal não estava exposto. Malice, envy, strife, see? But that's where it got to. Malícia, inveja, discussão, vem, porém ali é onde isso chegou. Now, see, Jacob thought the same thing. Agora, vem, Jacó pensou a mesma coisa. But in fear one night of his own life, desperation took a hold of him. Porém, em temor uma noite e de sua própria vida, o desespero tomou conta dele. When he thought that just across that river yonder, my brother's waiting to kill me. He's going to... Quando ele pensou que, logo além daquele rio, meu irmão está esperando para me matar. Ele vai. See, the birthright that he had gotten was the thing that was going to cause his death. Bem, o direito de primogenitura que ele tinha conseguido era a coisa que ia causar sua morte. And sometimes that very thing that you receive as the Holy Spirit, and is, and are born again of the Spirit, if you don't watch, that same thing will condemn you at the end. That's right. E às vezes aquela mesma coisa que você recebe como Espírito Santo é Ele, e é nascido de novo do Espírito. Se você não vigiar, aquela mesma coisa o condenará no fim. Correto? The very waters that saved Noah condemned the world. As mesmas águas que salvaram Noé condenaram o mundo. The thing that you would call fanaticism might be the very thing that condemns you at the end of the road. A coisa que você chamaria de fanatismo pode ser a mesma coisa que o condene no fim da estrada. Now, Jacob knew that his life was close at the end. Agora, Jacó sabia que sua vida estava perto do fim. He had a messenger come told him that his brother with 400 armed men was coming to meet him. Notice he was on his road. Teve um mensageiro que veio a ele. Ele disse que seu irmão, com 400 homens armados, estavam vindo para encontrá-lo, sabendo ele estava em seu caminho. Fear took a hold of him. O temor tomou conta dele. He sent men on ahead with oxen, cattle, and sheep to make a peace offering with Esau. Ele enviou homens na frente com boi e gado e ovelha para fazer uma oferenda de paz com Esaú. Then after that, he started another group with another load of stuff. Então, após aquilo, ele encaminhou outro grupo com outra carga de coisas. Then he started another group with another load of stuff, trying to meet him first to try to turn his wrath. Então ele encaminhou outro grupo com outra carga de coisas, tentando encontrá-lo primeiro para tentar desviar sua ira. Then he got to thinking that won't stop him because he's probably richer than I am. He doesn't need it. Então ele pensou, aquilo não o deterá, porque ele provavelmente é mais rico que eu. Ele não precisa disto. Then he took his wives and his little children and set them across, that Esau would see them little children and his wives, and surely on his own little nieces and nephews he would not slay them. Então ele tomou suas esposas e seus filhinhos e os enviou do outro lado, para que Esaú visse os filhinhos e suas esposas. E seguramente todas as suas próprias pequenas sobrinhas e sobrinhos, ele não os mataria. Then he still couldn't do it. Então ele ainda não poderia fazer isto. God knows how to get a man. Deus sabe como conseguir um homem. Jacob crossed the brook. There he got down on his knees. Jacó atravessou o riacho. Ali ele se ajoelhou. You know, he'd kind of been a little shyster before that. Você sabe, ele tinha sido como que um pequeno rábula antes daquilo. Excuse the expression, but kind of a little, he was a Jacob. Jacob means a deceiver. And that's what he was. Desculpem a expressão, mas uma classe de um pequeno... Ele era um Jacó,
Jacó significa um enganador, e isso é o que ele era. But something had to happen to him. Porém, havia algo que tinha de acontecer com ele. There, in desperation, there when death lay before him, Ali em desespero, ali onde a morte estava ante ele. there may be men and women sitting here tonight that death lays right before you. Pode haver homens e mulheres assentados aqui esta noite, que a morte está bem na frente de vocês. And the only way that you'll ever be able to achieve the thing that you're wanting is to desperately come. É a única maneira pela qual você alguma vez estará apto a alcançar a coisa que você está querendo é vir desesperadamente. I must have it tonight. I get it now or I'm finished. Tomorrow's too late. I must have it now. Eu tenho de ter isto esta noite. Ou eu o consigo agora, ou estou arruinado. Amanhã é muito tarde. Tenho de tê-lo agora. When you pray for the baptism of the Holy Spirit, the token, don't say, well, I'll go and try. Lord, I'm a little tired. Quando você ora pelo batismo do Espírito Santo, o sinal, não diga, bem, agora eu subirei e tentarei. Senhor, eu estou um pouco cansado. Oh, mercy, stay in your seat. Don't even make your attempt. Ó, misericórdia, permaneça em seu assento. Nem mesmo faça uma tentativa. If you come say, I'll pass through the prayer line, put the oil on my head, I'll see if it does me any good. Might as well sit where you're at. Eu passarei na fila de oração, porém eu olho em minha cabeça e verei se me fará algum bem. Melhor é que permaneça onde está. Until you get to that place. Until the whole church gets to a place. That's between death and life. You've got to have it now or perish. Then God will move on the scene. Até que você chegue àquele lugar, até que a igreja inteira chegue a um lugar que esteja entre a vida e a morte. Você tem de ter isto agora ou perecerá, então Deus entrará em cena. It takes desperation to bring God on the scene. Necessita de desespero para trazer Deus à cena. Jacob cried like never before. Jacó chorou como nunca. Desperately he called until he got a hold of God. Desesperadamente ele chamou até que conseguiu audiência com Deus. And when he did, he wrestled not for 15 minutes. E quando fez, ele lutou, não por 15 minutos. He wrestled to keep him in his soul all night long. Ele lutou para mantê-lo em sua alma por toda a noite. And still, he knew he didn't have the blessing. And he was able to hold on until the blessing come. E ainda ele sabia que não tinha a bênção. E ele conseguiu esperar até que a bênção viesse. He wrestled desperately until the blessing come. Ele lutou desesperadamente até que a bênção veio. Then, and when he seen, until God came on the scene, Então, e quando ele viu, até que Deus veio à cena, and then in despair, I'll not let you go. When he began to feel the blessing coming down on him, e então, em desespero, não te deixarei ir, quando ele começou a sentir a bênção descer sobre ele. now people say, glory to God, I got it now. There you're deceived. Muitas pessoas dizem, glória a Deus, eu a tenho agora. Aí você está enganado. Yeah. Somebody say, oh, I just feel so good, Brother Branham. I went out and prayed. Oh, shivers run over me. And that might have been God. Alguém diz, oh, eu simplesmente me sinto tão bem, irmão Branham. Eu desci ali, orei, oh, calafrios me percorrem. E isto pode ter sido Deus. I saw a great light before me. That still might have been God, but that ain't what I'm talking about. Eu vi uma grande luz ante mim. Isto ainda pode ter sido Deus, porém não é disso que eu estou falando. The Bible said in Hebrews, the 6th chapter, the rain falleth on the just and the unjust. Just the same. A Bíblia disse em Hebreus capítulo 6, a chuva cai sobre o justo e o injusto. Da mesma forma, Now you take wheat and take weeds and put them in the field. agora você toma trigo e toma ervas daninhas
e os coloca no campo. And the rain is actually sent for the wheat. But the rain falls on the weeds the same as it does the wheat. E a chuva é, na verdade, enviada para o trigo. Porém, a chuva cai nas ervas daninhas da mesma maneira que cai no trigo. And the weeds is just as happy about the rain as the wheat is, and it's the very same rain. E a chuva e as ervas daninhas ficam tão felizes com a chuva quanto o trigo. E é a mesmíssima chuva. The very Holy Ghost can fall upon an unbeliever and make him act just exactly the same way a believer acts. O mesmo Espírito Santo pode cair sobre um incrédulo e fazê-lo agir exatamente da mesma maneira que um crente age. But by their fruits they're known. That's what I'm speaking of. That's a token. Porém, pelos frutos eles serão conhecidos. É disto que estou falando. Este é o sinal. And Jacob, brother, in desperation, he said, I know, I feel you. You're here with me, but I'm not going to let you go. E Jacó, melhor dizendo, em desespero, ele disse, eu sei, eu te senti, tu estás aqui comigo, porém não te deixarei ir. Somebody sees it fine, the first little sensation, get up and jump up, down, and up the aisle, say, I got it. Alguém vê isto? Bem, a primeira sensaçãozinha, eles se levantam e pulam para lá e para cá, correm pelo corredor, dizem, eu tenho. Oh, no. No. Oh, não. Não. Jacob stayed there until something happened that made him walk different. Made him a different person. Because that he stayed until that happened. Jacó permaneceu ali até que algo aconteceu, que o fez caminhar diferente, o fez uma pessoa diferente, porque ele permaneceu até que aquilo aconteceu. And he was able, the Bible said, he held until he prevailed. E ele pôde, a Bíblia disse, ele segurou até que prevaleceu. How can a man prevail over God? Pode um homem prevalecer sobre Deus? But you can do it. You can do it. A man can prevail over God. Porém, você pode fazê-lo. Você pode fazê-lo. Um homem pode prevalecer sobre Deus. One time there was a man named Hezekiah, had been told by the prophet, thus saith the Lord, you're going to die. Uma vez havia um homem chamado Ezequias, tinha sido dito pelo profeta, assim diz o Senhor, você vai morrer. Hezekiah turned his face to the wall, and in desperation he wept out. Lord, consider me. I've walked before you with a perfect heart, and I need 15 more years. After God had told him that something was going to happen. He's going to die. Ezequias virou sua face para a parede e em desespero chorou, Senhor, considera-me. Tenho andado diante de ti com um coração perfeito e preciso de mais 15 anos após Deus haver dito a ele que algo ia acontecer. Ele ia morrer. And in desperation, he changed the program of God. Em desespero, ele mudou o programa de Deus. Desperation. He wept bitterly. Desperation. Não obstante, desespero, ele chorou amargamente em desespero. Jacob stayed there until the blessing came and changed his name from a deceiver to a prince with God. Jacó permaneceu ali até que a bênção veio e mudou seu nome de um enganador para um príncipe com Deus. Even the nation was called by his name. Yes, sir. Até mesmo a nação foi chamada por seu nome. Sim, Senhor. What was it? O que foi isto? The results was because he got desperate about the thing. And the next day when he met Esau, he didn't need any guards. He walked right out and met him. See? Os resultados foram porque ele ficou desesperado acerca da coisa. E no outro dia, quando ele encontrou Esaú, ele não necessitou de nenhuma escolta. Ele caminhou em linha reta e se encontrou com ele. Estão vendo? Why? He had gotten desperation till he got the assurance. Por quê? Ele tinha entrado em desespero até que obteve a segurança. And you get desperate until you get the assurance.
E você entra em desespero até obter a segurança. If you don't even come to be prayed for. Don't even come to go at the altar. Se não entrar, nem mesmo venha para receber oração, nem mesmo venha para ir ao altar. Wait till it's between life and death to you. Then something will happen. Certainly. Desperation. Espere até que isto esteja entre a vida e a morte para você. Então algo acontecerá. Certamente, desespero. Ruth got desperate one time when she standing by Naomi. Ruth entrou em desespero uma vez, quando ela estava ao lado de Noemi. Would she have to go back to her people, to all that she loved, and all that she worshipped, her gods and her people, or would she cleave to Naomi? Teria ela que voltar para seu povo, para tudo que ela amou e tudo que ela adorou, seus deuses e seu povo, ou se apegar a Noemi? What must she do? O que deveria ela fazer? And she got in desperation, and she cried out, "Where you go, I'll go. Where you live, I'll live." E ela entrou em desespero e clamou: onde fores, irei, onde viveres, viverei. Where you die, I'll die. Where you're buried, I'll be buried. And your God shall be my God. Onde morreres, morrerei. Onde fores sepultada, eu sepultarei, ou serei sepultada. E seu Deus será meu Deus. There you are. Desperate. Aí está você. Desespero. God blessed her. Gave her a son. Obed. Deus a abençoou. Deu-lhe um filho, Obed. Obed begot Jess. Jess begot through just come Jesus. Because desperation. Obed gerou Jessé. Jessé gerou, por meio de Jessé, veio Jesus. Porque desespero. Like the little harlot Rahab, she was desperate. Como a pequena prostituta Raabe, ela estava desesperada. She knew that death lay before her. She's under judgment. Ela sabia que a morte estava diante dela. Ela estava sob julgamento. And she got desperate and said, "I'll hide you spies. I'll do anything. Only swear to your God that my house will stand." There you are. E ela entrou em desespero, disse: eu esconderei os seus espias, eu farei qualquer coisa. Somente jure por seu Deus, e minha casa permanecerá. Aí está você. He said, if you take this token, it will. Ele disse: se você tomar este sinal, ela permanecerá. Eliezer got desperate when a responsibility was placed upon him to hunt a bride for Isaac. Eliezer entrou em desespero quando uma responsabilidade foi posta sobre ele para procurar uma noiva para Isaac. Eliezer of Damascus was a great man. Eliezer de Damasco era um grande homem. He was favored by Abraham, and he was trusted by Abraham to go out and hunt a bride, a right type of a bride for his son Isaac. Ele era estimado por Abraão, e Abraão confiava nele para sair e procurar uma noiva. Um tipo certo de noiva para seu filho, Isaac. Through that would bring forth Christ. Através disto, geraria Cristo. Now, Eliezer, being a spiritual man, knowed what it meant. The right kind of a woman had to be that man's wife. Agora, Eliezer, sendo um homem espiritual, sabia o que significava. A classe certa de mulher tinha de ser a esposa daquele homem. How would he choose it? E como ele a escolheria? In the hour of his desperation, when he arrived at the city, he prayed and said, "Lord God." Na hora de seu desespero, quando ele chegou na cidade, ele orou e disse: Senhor Deus! That's the thing. When you get desperate, go to pray. Esta é a coisa. Quando você entra em desespero, vá orar. Lord God, let the first maid that comes forth and waters the camel and gives me a drink be that. Senhor Deus, permite que a primeira donzela que vier e der água aos camelos e me der um gole, seja aquela. He prayed in the hour of his desperation. Ele orou na hora de seu desespero. Rebecca, the beautiful maid, came, watered the camel, and then he said, "Don't delay me in my way." Rebeca, a bonita donzela, veio, deu água aos camelos, e então ele disse:
não me tardeis em meu caminho. She had to come to a time of decision whether she would go. Ela teve de vir a um tempo de decisão, se ela iria. She was a type of the bride. Ela era um tipo da noiva. Would she go and marry a man who she's never even seen? Iria ela e se casaria com um homem a quem nunca tinha visto? Now that's a great thing. Agora, esta é uma grande coisa. Never even seen him, yet she'd only heard by his servant. Nunca nem mesmo o ouviu, porém, ela tinha apenas ouvido por seu servo. That's a type of the bride. You've never seen Christ, but you hear by his servants what he is. Esse é um tipo da noiva. Vocês nunca viram Cristo, mas vocês ouvem por seus servos o que ele é. You sell out everything, leave your homes, everything else it takes to go to find him. Vocês vendem tudo, deixam seus lares, tudo mais que seja necessário para ir encontrá-lo. Now, notice, and she made the decision, the type of the bride, left her denominational home, see, to go. Agora notem, e ela fez a decisão, um tipo da noiva, deixou seu lar denominacional, vejam, para ir. Jonah, thrown overboard in the time of a storm, in the bottom of the sea, in the belly of the whale. All hopes of survival was gone. Jonas, lançado ao mar no tempo de uma tempestade, no fundo do mar, na barriga da baleia, todas as esperanças de sobreviver tinham acabado. But it happened to come on his mind. The Solomon, in dedicating the temple, said, Lord, if the people be in trouble anywhere, and they'll turn towards this temple and pray then here. Porém, aconteceu de vir em sua mente que Salomão, na dedicação do templo, disse, Senhor, se o povo estiver em dificuldades em qualquer lugar, e se virar em direção a este templo e orar, então ouve. And turning over in the belly of the whale, managed to get somewhere to his knees, I imagine, with the bottom of the whale all over him. E se virando na barriga da baleia, manobrou para se ajoelhar, eu imagino, com o vômito da baleia sobre ele todo. There he prayed in desperation. Ali ele orou em desespero. And in that desperate, just a few breaths of oxygen is all he had in the whale's belly. E nisso, desesperado, somente uns poucos fôlegos de oxigênio era tudo que ele tinha da barriga da baleia. And in that few breaths that he was drawing, maybe he didn't know which way he was, and said, Lord, I believe I'm looking upward towards your temple. E naqueles poucos fôlegos que ele estava puxando, talvez ele não sabia para que direção ele estava. Ele disse, Senhor, eu creio que estou olhando para cima em direção a teu templo. And with just a few breaths to go in desperation, prayed. Under those circumstances, never been done before, but he was desperate. E com somente uns poucos fôlegos para seguir, em desespero, orou sob aquelas circunstâncias. Nunca havia feito antes, mas ele estava desesperado. He prayed, and God kept him alive for 3 days and nights, and delivered him at the place to deliver his message. Desperation. E Deus o manteve vivo por 3 dias e noites, e o libertou no lugar para entregar sua mensagem. Desespero. Hannah, a barren woman in the Bible, she wanted a son, and she got to fasting for him. Ana, uma mulher estéril na Bíblia, ela queria um filho, e ela jejuava para consegui-lo. And she fasted and prayed until even the priest at the temple thought she was drunk. She was in such desperation. E ela jejuou e orou até que o próprio sacerdote no templo pensou que ela estava bêbada. Ela estava em tal desespero. With the rest of the women watching what kind of a bonnet the other one wore. You know how it goes. Com o resto das mulheres observando que tipo de gorro a outra tinha usado. E vocês sabem como é. And the other one seeing what kind of clothes they had on and talking about the things going on the farm. But not Hannah. E a outra olhando que tipo de roupas elas tinham e falando sobre as coisas que estavam acontecendo na fazenda. Mas Ana não. She stepped right through the whole crowd and went to the altar. She'd been fasting. She wanted her reproach taken away. Ela atravessou a multidão e foi ao altar. Ela tinha estado jejuando.
Ela queria que seu opróbrio fosse tirado. What a difference it is. It's almost a reproach to have a child. Quão diferente é hoje. É quase um opróbrio ter um filho. Then it was a reproach not to have one. Naquele tempo era um opróbrio não ter um. And she got on her knees, and she never noticed the dignity of the temple. E ela se pôs de joelhos, e ela nem notou a dignidade do templo. She never noticed the dignified priest as he walked out. Ela nem notou o sacerdote digno enquanto ele saía. She was in such distress till the tears was rolling down her cheeks, and she was crying in desperation, "Oh Lord God, give me a son. Give me a son." Ela estava em tamanha angústia que as lágrimas estavam rolando por suas faces. E ela estava chorando em desespero. Ó Senhor Deus, dá-me um filho! Dá-me um filho! Notice, she wasn't selfish. E notem, ela não era egoísta. When God heard her and answered her prayer and gave her a son, she gave him back to God. Quando Deus a ouviu e respondeu sua oração, ele deu um filho, ela o devolveu a Deus. And because that she was willing not to be selfish after God had answered her prayer, He gave her a prophet. E porque ela estava disposta a não ser egoísta depois que Deus respondeu sua oração, ele lhe deu um profeta. That was an extra blessing. Oh, He's just full of them. Those little extra things that He gives. Oh, aquela foi uma bênção extra. Oh, ele está simplesmente cheio delas. Estas pequenas coisas extras que ele dá. Not only a son, but a prophet. And there had been no open vision for many, many years in Israel. Não somente um filho, mas um profeta. E não havia acontecido nenhuma visão manifesta por muitos, muitos anos em Israel. Samuel, the first prophet for many, many years, because a mother got desperate that she could have no children. And she's past the age of bearing, probably 60, 70 years old. Samuel, o primeiro profeta, por muitos, muitos anos, porque uma mãe se desesperou que não podia ter filhos e ela já tinha passado da idade de dar à luz, provavelmente 60, 70 anos de idade. And she prayed with desperation. She must have this child. E ela orou com desespero. Ela tinha de ter este filho. What was it? God had spoke to her, no doubt. O que foi isto? Deus lhe havia falado, não resta dúvida. You can't be desperate till God speaks to you. Você não pode se desesperar até que Deus lhe fale. Oh, church, rise and shake yourself. Pinch your conscience. Wake yourself up in this hour. We must be desperate or perish. Ressuscite e sacuda-se, belisque sua consciência, desperte-se nesta hora. Devemos nos despertar ou pereceremos. There's coming forth something from the Lord. I know it is thus saith the Lord. Haverá algo que virá do Senhor. Eu sei disso como sendo assim diz o Senhor. There's coming forth something and we better get desperate. It's between life and death. It'll pass through us and we won't see it. Está vindo algo e é melhor nos desesperar. É entre a vida e a morte. Passará por nós e não o veremos. Because that she wasn't selfish, she was given a prophet. Porque ela não era egoísta, a ela foi dado um profeta. The Shunammite woman had a little boy that the prophet had spoke the word of the Lord over, though she was old and her husband old. A mulher sunamita teve um garotinho sobre o qual o profeta tinha falado a palavra do Senhor, embora ela fosse velha e seu esposo velho. They had no children, but she was kind to this prophet. And she knew that he was a man of God. Eles não tinham filhos, mas ela era amável a este profeta, e ela sabia que ele era um homem de Deus. She perceived that he was honorable, a real man. Ela percebeu que ele era honroso, um verdadeiro homem. He come into the house, her husband not there, and whatever more, he was a holy man. Ele entrou na casa, seu esposo não estava ali e tudo mais. Ele era um homem santo. They could see that he was an honorable person. Eles podiam ver que ele era uma pessoa honrosa. She'd watched him do signs and wonders. Ele o tinha observado fazer sinais e maravilhas. She'd heard him tell things that happened.
Ele o tinha ouvido dizer coisas que aconteceram. He was an honorable, holy man. Ele era um homem honroso, santo. She said to her husband, I perceive that this man that stops with us is a holy man. Ela disse a seu esposo, eu percebo que este homem que hospeda-se conosco é um homem santo. The lady of the house, she knew that he was a holy man. A dama da casa, ela sabia que ele era um homem santo. And she built a little house out there for him, so he wouldn't be embarrassed. E ela construiu uma pequena casa ali fora para ele, assim ele não ficaria com vergonha. He could come by when he wanted to and so forth. Ele poderia vir quando quisesse e assim por diante. She put a little bed out there and a jug of water and so forth so he could wash himself and have something to drink. Ela colocou uma pequena cama ali fora e um jarro de água e assim por diante. Assim ele podia se lavar e ter algo para beber. She'd probably send a maid out or somebody, the butler, with some food to feed him and come by and bid the day to him or something. E ela provavelmente enviava uma criada lá ou alguém, o mordomo com comida para alimentá-lo e passava e o cumprimentava para o dia ou algo assim. And so when Elijah saw this kindness done to him, and it's written, what you do to my little ones, you do it to me. E então, quando Elias viu esta gentileza que foi feita para ele, e está escrito, o que fizerdes por meus pequeninos, a mim o fizestes. So she saw that the woman was honoring God as she honored this prophet, as she seen God in the prophet. Assim ela viu aquilo, a mulher estava honrando a Deus enquanto honrava este profeta, visto que via Deus no profeta. And so she wanted nothing for it. It wasn't in her heart for anything. She just done it because she loved God. E assim, ela não queria nada em retorno por aquilo, não estava em seu coração ter nada em retorno. Ela simplesmente fazia isto porque amava a Deus. She didn't do it for any blessing. She just done it. Ela não fazia isto para receber alguma bênção, ela apenas o fez. Now Elijah said, go ask her, shall I speak to the king for her? I'm a personal friend. Or the chief captain, I know him real well. Agora, Elias disse, vai e pergunte a ela, devo eu falar ao rei em prol dela? Eu sou um amigo pessoal. Ou o capitão-chefe, eu conheço muito bem. There's some favor, something I could do for her. I want to give her something for how she's been to me. Há algum favor, algo que eu poderia fazer por ela? Eu quero dar-lhe algo pelo que ela tem sido para mim. She's fed me, she's let me sleep in the beds, and she's been real nice to us. Now, what can I do? Ela tem me alimentado, ela tem permitido que eu durma nas camas, e ela tem sido muito boa para nós. Agora, o que posso fazer? She said, no, I just dwell among my people. We're well off, we have a living, and that's all, we don't need nothing. Ela disse, não, eu simplesmente habito entre meu povo, estamos em boa situação financeira, nós temos sustento e é tudo, não precisamos de nada. And Gehazi said to him, but she doesn't have any children. E Geazi disse a ele, mas ela não tem filhos. No more Gehazi saw it, no doubt. The prophet saw a vision. For he said, thus saith the Lord, go tell her, in the proper time or the proper time, a year from now she'll embrace a son. Logo que Geazi viu isto, não resta dúvidas que o profeta viu uma visão, pois ele disse, assim diz o Senhor, vai e lhe diga que no tempo apropriado, ou no tempo próprio, daqui a 1 ano, ela abraçará um filho. And the son was born. E o filho nasceu. When he's about 12 years old, how that old couple must have loved this little boy, their only child. Quando ele estava com cerca de 12 anos de idade, como aquele velho casal deve ter amado este garotinho, seu único filho. And one day he's out cutting wheat with his daddy. E um dia ele estava fora colhendo trigo com seu papai. Must have been about the middle of the day. He had a sunstroke, I suppose, because he began to holler in my head. Deve ter sido por volta do meio-dia. Ele teve uma insolação, suponho, porque ele começou a gritar, minha cabeça. He got sicker and sicker. His daddy had to take him from the field. And it's such an emergency there that he sent a servant and sent him in. Ele se tornou cada vez mais doente. Seu papai teve que levá-lo do campo, e era tamanha emergência ali que ele enviou um servo, e o enviou. The mother held him on her lap until noontime, and he died. A mãe o segurou em seu colo até o meio-dia, e ele morreu. Notice,
her only child that had been given to her by the Lord through the prayer and the promise of a prophet, and thus saith the Lord. Seu único filho, que lhe havia sido dado pelo Senhor, através da oração e a promessa de um profeta, e assim diz o Senhor. She knew there was something wrong somewhere. It just wouldn't work. Ela sabia que havia algo de errado em algum lugar. Simplesmente não funcionaria. How would God give her that son and let her love come to that baby? Como Deus lhe daria aquele filho e permitiria que seu amor viesse àquele bebê? Yet she never asked for it. She was too old to have it. Embora ela nunca tivesse pedido por ele, ela estava muito velha para tê-lo. The hand of God had to pronounce it. A man spoke at the prophet, and there this baby in this condition had died, her only son. A mão de Deus teve que pronunciar isto. Um homem falou, o profeta. E ali este bebê, nesta condição, tinha morrido, seu único filho. So she said to the servant, saddle me a mule, and you ride, and don't you stop. If anybody tries to stop me, don't you say a word. Assim ela disse ao servo, sele-me uma mula, e monte, e não pare. Se alguém tentar detê-lo, não diga uma palavra. And you go straight to Mount Carmel, up there in a cave somewhere, pull back, there's the servant of the Most High God. The one who told me, thus saith the Lord, will have the baby. I want to know why God did this. E se dirija diretamente ao Monte Carmelo. Lá em cima, em alguma caverna, em algum lugar, há um servo do Deus Altíssimo, o que me disse, assim diz o Senhor, eu terei o bebê. Eu quero saber por que Deus fez isto. So he said, go straight forward and don't check that mule, let him run. This is hard as everything's in him, let him run till you get there. Desperation. Então ele disse, vá em frente e não pare com esta mula. Deixe-a correr o máximo que puder. Deixe-a correr até você chegar lá. Desespero! Elijah the prophet raised up, looked and said, here comes that Shunammite. And there's something wrong with her. God's kept it from me, I don't know what's wrong. Elias, o profeta, se levantou, olhou e disse, aqui vem aquela sunamita, e algo está errado com ela. Deus não me revelou. Eu não sei o que está errado. Said, go meet her. Let's hurry. There's something wrong. Disse, vá encontrá-la. Vamos depressa. Há algo de errado. Desperation set in on the prophet. Desperation on the woman. Desespero caiu no profeta. Desespero na mulher. See, they were coming together. One wanting to know what the word of the Lord was, and the other didn't know what the word of the Lord was. Here you are. Vem, eles estavam vindo juntos, um querendo saber qual era a palavra do Senhor, e outro não sabia qual era a palavra do Senhor. Aí está você. One wanting to know it, the other didn't know it. Um querendo saber e o outro não sabia. The woman wanted to know it, and the prophet didn't know it. A mulher queria saber e o profeta não sabia. Said, God's kept it from me, I don't know what to tell her when she gets here. Disse, Deus não me revelou, eu não sei o que lhe dizer quando ela chegar aqui. So she's almost there then. Assim, ela estava quase lá, então. He raised up his hand and said, is all well with thee? All well with thy husband? Is all well with the child? Ele levantou sua mão, ele disse, está tudo bem contigo? Tudo bem com seu esposo? Está tudo bem com a criança? Now the woman had reached the end of her desperation. Agora, a mulher tinha alcançado o fim de seu desespero. She said, all is well. Glory! All is well. Ela disse, tudo está bem. Glória! Tudo está bem. Her desperation is over. She had found the servant of the Lord. Seu desespero havia acabado. Ela havia encontrado o servo do Senhor. If he hadn't been there, she'd still been in desperation. Se ele não estivesse lá, ela ainda estaria em desespero. But you see, he was there. Porém, veja você, ele estava ali. She said, all is well. Ela disse, tudo está bem. Elisha thought, well, what's going on now? Eliseu pensou, bem, o que está acontecendo agora? So she ran up and fell down at his feet. Então ela subiu e caiu a seus pés. That looked kind of uncommon. So Gehazi just lifted her up. Aquilo parecia meio fora do comum.
Assim Geazi simplesmente a levantou, Said, let her alone. Don't do that. disse, deixe-a em paz, não faça isto. Elijah said to his servant, don't do that, let her alone. There's something wrong. God keeps it from him. Elias disse a seu servo, não faça isto, deixe-a em paz, há algo de errado. Deus não me revelou. Then she revealed to him that the baby was dead. Então ela lhe revelou que o bebê estava morto. Now the prophet didn't know what to do. Agora o profeta não sabia o que fazer. He said, Gehazi, take this staff that I've walked on. Ele disse, Geazi, tome este bastão com o qual tenho andado. He knew that whatever he touched was blessed. Because it wasn't him, it was God in him. Ele sabia que tudo que ele tocava era abençoado, pois não era ele, era Deus nele. He knew who he was. He knew that he was a prophet. Ele sabia quem era. Ele sabia que era um profeta. So he picks up the staff and said, Gehazi, you take this and you go and lay it upon the child. Então ele tomou seu bastão e disse, Geazi, tome isto, e vá e o coloque sobre a criança. And if anybody speaks to you, you get desperate. E se alguém lhe falar, desespere-se. And don't you sleep nobody and let go. Just keep going on. Don't speak to nobody. Put it upon the child. E não saúde ninguém. E não permita, simplesmente prossiga, não fale com ninguém. Ponha isto sobre a criança. But the woman, that didn't end her desperation. That didn't satisfy what she come for. Porém, a mulher, aquilo não tinha colocado um fim ao seu desespero. Aquilo não satisfez seu propósito. She said, as the Lord God lives, I'm not going to leave you until you go minister to the child. Ela disse, como o Senhor Deus vive, eu não te deixarei até que tu vás e ministres ao menino. And Elijah got desperate. E Elias se desesperou. Here he went, down the road, him and the woman. E aqui ele foi, estrada abaixo, ele e a mulher. And when they got there, all the people were out in the yard screaming and crying. E quando chegaram lá, todas as pessoas estavam fora, no jardim, gritando e chorando. And the woman had done the most appropriate thing could be done. She took the baby and laid him on the bed where Elijah had laid. E a mulher havia feito a coisa mais apropriada que poderia ser feita. Ela tomou o bebê e o deitou na cama onde Elias tinha deitado. That was as good as the staff. Aquilo era tão bom quanto o seu bastão. And he didn't wake up there so the thing wouldn't work. E ele não despertou ali, assim que a coisa não funcionaria. She wanted to know something different. Ela queria saber algo diferente. The prophet went in. Now he's in desperation. O profeta entrou. Agora ele está em desespero. Now what's he going to do? Agora o que ele vai fazer? And we find in the Bible that he walked up and down the floor. Desperate. E encontramos na Bíblia que ele andou para lá e para cá, desesperado. I don't know nothing else to do, Lord. Here I am. You told me to speak that to that woman, and thus saith the Lord, and it's exactly the way I told her, because you told me. Eu não sei de mais nada o que fazer, Senhor. Aqui estou. Tu me disseste para dizer aquilo para aquela mulher, e assim diz o Senhor. E foi exatamente como eu lhe disse, porque tu me disseste. Now, there she's in trouble, and I don't know what to do. There lays a dead boy. What can I do, Lord? Agora, ali está ela em dificuldade, e eu não sei o que fazer. Ali está um garoto morto. Que posso fazer, Senhor? No doubt the Holy Spirit said, if the God is in you, then lay yourself on the baby. Não resta dúvidas que o Espírito Santo disse, se Deus está em você, então deite-se sobre o bebê. First thing you know, he stopped. Run, put his hands upon its hands. His nose upon its nose. His lips upon its lips. A primeira coisa que se sabe que ele fez foi que ele parou, correu e pôs suas mãos sobre as mãos dele, seu nariz sobre o nariz dele, seus lábios sobre os lábios dele. And when he laid himself over it, the baby sneezed 7 times. Desperation was over. E quando se deitou sobre ele, o bebê espirrou 7 vezes. O desespero tinha acabado. The baby come to life. Because the desperation drove the woman to the prophet, and desperation drove the prophet to the baby. O bebê ressuscitou, porque o desespero dirigiu a mulher ao profeta, e o desespero dirigiu o profeta ao bebê.
And desperation in both of them drove God on the scene. E o desespero em ambos trouxe Deus em cena. With love of God and love for His people, brought the love of God down and threw faith out on the battlefront, and the work was done. Case closed. Com o amor de Deus e o amor por seu povo, trouxe o amor de Deus e lançou fé para a frente da batalha, e a obra foi feita. Caso concluído. Amen. That's it. Desperation does it. Certainly, she wasn't going to leave. Amém! É isto. O desespero faz isto. Certamente, ela não ia partir. Blind Bartimaeus thought Jesus was going to pass him by. Sitting out there at the gate, blind, beggar for alms. O cego Bartimeu pensou que Jesus ia passar por ele, assentado ali fora no portão, cego, mendigando esmolas. The first thing you know, it heard a noise. Jesus is passing by. Antes de mais nada, fica-se sabendo que ele ouviu um barulho. Jesus estava passando. He said, who passes by? Somebody shoved him down. Ele disse, quem passa? Alguém o empurrou. He said, please, somebody, who's passing by? Ele disse, por favor, alguém me diga, quem está passando? One of them, maybe a kind little disciple woman, said to him, said, Sir, don't you know who that is passing by? Talvez uma espécie de pequena discípula lhe disse, Senhor, não sabes quem está passando? No, I hear some of them say there's a whole graveyard full of dead people up here. If you raise the dead, go raise them. Is it a blasphemer or somebody? Não, eu ouço alguns deles dizer, existe um cemitério todo cheio de mortos aqui em cima. Se ressuscitas os mortos, vai ressuscitá-los. É um blasfemador ou alguém assim? No. Have you ever heard of that prophet of Galilee, that young prophet called Jesus of Nazareth? No. Não. Tem você ouvido dizer daquele profeta da Galileia, aquele jovem profeta chamado Jesus de Nazaré? Não. Well, you know, in the Bible it says, in our scrolls, that the son of David will be raised up to sit on. That's him. Bem, você sabe, na Bíblia diz em nossos pergaminhos que o filho de Davi será levantado para se assentar sobre isto. Este é ele. Is that him? Is that him? And he's passing by. Este é ele! Este é ele! E ele está passando. Desperation drove him to scream, Oh, Jesus, thou son of David, have mercy upon me. O desespero o fez gritar, ó Jesus, tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Salvador benigno, atende, pois me queres bem. Vai abençoando a outros, salva-me também. Oh, Jesus, some of them said, shut up. You make too much noise. But he was desperate. Ó Jesus! Alguns deles diziam, cale a boca, você faz muito barulho. Mas ele estava desesperado. If he got by, he might never have another opportunity. We might not either. This might be the last night. Se ele passasse, talvez ele nunca mais teria outra oportunidade. Nós talvez também não. Esta pode ser a última noite. Desperation, he screamed out. Oh, Jesus! No matter who told him to stop, he cried just the same, that much more louder. Desespero! Ele gritou, oh, Jesus! Não importava quem o mandasse parar. Ele gritava do mesmo modo, um tanto mais alto. When they told him to shut up and made him get louder, he was desperate. Nobody could stop him. Quando lhe disseram para se calar, o fizeram gritar mais alto. Ele estava desesperado. Ninguém podia detê-lo. Thou son of David, have mercy on me. Tu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. And he screamed in desperation, and the Son of God, with the sins of the world upon his shoulders, going to Jerusalem to be offered up right then for a sacrifice for the world, stopped in his tracks. E ele gritou em desespero, e o Filho de Deus, com os pecados do mundo sobre seus ombros, indo para Jerusalém para ser oferecido, bem naquela ocasião, em um sacrifício pelo mundo, parou em suas pegadas. Desperation, a despairing cry, stopped the Son of God. Said, what would you have me do for him? Desespero, um grito desesperador, parou o Filho de Deus. Disse,
o que queres que eu faça por ti? Oh, said, Lord, that I might receive my sight. Oh, disse, Senhor, que eu receba a minha visão. Said, go your way, your faith saves you. Disse, segue teu caminho, tua fé te salva. That was enough. Desperation. Aquilo foi suficiente. Desespero. When desperation is to receive something, the faintest little touch, faith grabs it. See? Quando o desespero é para receber algo, o mais vago toque, a fé o agarra. Vem. He just said, oh, wait a minute, hold on just a minute, let me see if I can see now. I've never been see my hands for many years, let's see if I can see it. I don't see nothing yet. Ele não disse, agora, espere um minuto, pare aí só um minuto. Deixe-me ver se eu posso ver agora. Eu nunca vi minhas mãos por muitos anos. Vejamos se posso vê-las. Ainda não vejo nada. When Jesus said, thy faith has saved thee, that was enough. That's all he wanted. Quando Jesus disse, tua fé te tem salvado, aquilo foi o suficiente. Era tudo o que ele queria. Desperation calls for a subject. And when the subject, no matter how faint it is, it's received, it's believed right there because faith catches when desperation is pushing it. See? O desespero demanda algo, e quando este algo, não importa quão vago isto seja, é recebido, cresce certo então, porque a fé capta quando o desespero está pressionando. Vem. Love in there mixes with it and brings it to it. Desperation doesn't. O amor ali se mistura com ela e o traz a ela. O desespero faz isto. Blind Bartimaeus caught the vision quickly. O cego Bartimeu alcançou a visão rapidamente. Peter is all steamed up one night on the sea when he got in desperation and he began to cry out, there's something wrong. I see a spirit come walking to me. Pedro, ele estava todo irrequieto uma noite no mar quando ele entrou em desespero. E ele começou a gritar, há algo de errado. Eu vejo um espírito vindo a mim. The ship was about to go down. O barco estava para afundar. He said, if it be you, Lord, bid me come to you on the water. Ele disse, se fores tu, Senhor, ordena que eu vá a ti sobre a água. And he stepped down out of the ship and started, and he got scared when he got started, and he started to sink in desperation. E ele desceu do barco e começou... E ele se assustou quando começou. E começou a afundar. E desespero! Though a mistake in trying to follow the commandments of God, Embora um erro em tentar seguir os mandamentos de Deus, I hope the church gets it. eu espero que a igreja capte isto. The man was doing what God told him to do. O homem estava fazendo o que Deus lhe dissera para fazer. Now you Christians tonight, you're in the line of duty, trying to follow the leading of the Holy Spirit, and a cancer grabs you, or a death grabs you, the cancer, tubercular, whatever it is. Agora, vocês cristãos, nesta noite, vocês estão cumprindo o dever, tratando de seguir a liderança do Espírito Santo, e um câncer o apanha, ou uma morte apanha, um câncer, tuberculose, seja o que for. In the line of duty, you have the same right that Peter had. No cumprimento do dever, você tem o mesmo direito que Pedro teve. Lord, save me or I'll perish. Senhor, salva-me ou perecerei. In desperation, he called out, and a hand reached and picked him up. Em desespero ele clamou, e uma mão o alcançou e o pegou. You have the same name. Você tem a mesma coisa. But he screamed out, save me, Lord. Porém, ele gritou, salva-me, Senhor. He heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. Ele ouviu o meu clamor desesperado. Das águas me tirou, agora salvo sou. Estão vendo? That's it. When you cry out, É isto, quando você clama. maybe this woman, mother, whatever it was, to her little son or grandson or nephew, whatever it was, cried out in despair. God heard. Talvez esta mulher, mãe, seja o que fosse para ela, um filhinho, ou um neto, ou sobrinho, o que quer que fosse, clamou em desespero. Deus ouviu. Then we find out that in the sinking, God heard him. Então, encontramos que, ao afundar, Deus o ouviu. In the line of duty, he started to sink. He failed. No cumprimento do dever, ele começou a afundar. Ele falhou. No matter if you fail,
That don't have nothing to do with it. We all fail. We're failure to begin with. Não importa se você falha, aquilo não tem nada a ver com isto. Todos nós falhamos. Somos falhos para começar. But we got somebody standing down with a strong hand who can reach us and take us above the water. Porém, temos alguém de pé agora com uma forte mão, quem pode nos alcançar e nos tirar da água. If you made a mistake, Se você tem cometido um engano, some woman made a mistake, some man made a mistake, some boy, girl made a mistake, don't shrink. Scream out. In despair, Lord, save me or I'll perish. alguma mulher tem cometido um engano, algum homem cometeu um engano, algum garoto ou garota cometeu um engano. Não afunde! Grite em desespero! Senhor, salva-me ou perecerei! Get desperate about it. God will hear you. Desespere-se acerca disto. Deus o ouvirá. He always hears a desperate soul. That's what I'm trying to tell you about. Our dear Lord, Jesus Himself, in the world's greatest battleground, Gethsemane, He cried out in despair. Ele sempre ouve uma alma desesperada. Isto é o que eu estou tentando lhes dizer. Nosso querido Senhor, Jesus, Ele mesmo, no maior campo de batalha do mundo, Getsemane, Ele clamou em desespero. Should He take the sins of the world? Or should He just remain on earth with His beloved disciples, what He wanted to do? Deveria Ele tomar os pecados do mundo? Ou deveria Ele simplesmente permanecer na terra com seus discípulos amados? O que desejou Ele fazer? But what's His humility as He humbled Himself? Not my will, but Thine be done. Humbled Himself to the Word, the promised Word of the God of heaven. Mas observe sua humildade enquanto Ele se humilhou. Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Se humilhou para a palavra prometida do Deus do céu. Notice, then He went a little further. And if He went a little further, how much more ought we to go a little further? Notem, então, Ele foi um pouco mais adiante. E se Ele foi um pouco mais adiante, quanto mais devemos nós ir um pouco mais adiante? Estão vendo? And notice, the Scripture says here in Luke that He prayed earnestly. E notem, a Escritura diz aqui em Lucas que Ele orou intensamente. Brother and sister, if Jesus had to pray earnestly, how much more have we got to pray earnestly? Irmão, irmã, se Jesus teve de orar intensamente, quanto mais temos nós que orar intensamente. If Christ, the God of heaven, made flesh, had to pray earnestly, then how much more are we, sinners saved by grace, pray earnestly? Se Cristo, o Deus do céu, feito carne, teve de orar intensamente, então quanto mais é para nós, pecadores salvos pela graça, orarmos intensamente. If the decision drove the Son of God into despair, what will it do to you and I? Desperately we must cry. Se a decisão lançou o Filho de Deus em desespero, o que ela fará a você e eu? Devemos chorar desesperadamente. God in these last days has manifested Himself so to us by His great signs and power should make us desperate. That's right. Deus, nesses últimos dias, tem manifestado a si mesmo para nós. Por seus grandes sinais e poder, deveria nos fazer desesperados. Correto. And is willing to heal us and save us or to throw us all into desperation to get to that healing stone. That's right. E seu desejo de nos curar e nos salvar deveria nos lançar todos em desespero para chegar àquela pedra de cura. Correto. Look, if Florence Nightingale, the great-granddaughter of the late Florence Nightingale that founded the Red Cross. Olhem, se Florence Nightingale, a bisneta da falecida Florence Nightingale, que fundou a Cruz Vermelha. You see her picture in the book. Weighed about 30 pounds. Cancer would eat her up. Você já viu sua foto no livro? Pesava cerca de 30 libras. O câncer a havia comido. In London, England, they brought her from Africa. London, England. Em Londres, Inglaterra. Eles a trouxeram da África para Londres, Inglaterra. And there, in despair,
Brother Bosworth wrote back and told her, said, we can't come to Africa. E ali, em desespero, o irmão Bosworth escreveu, ele disse, nós não podemos ir à África. She wrote back, had a nurse to write, and said, I can't be moved. I can't do it. Ela respondeu, pediu para a enfermeira escrever e disse, não posso ser removida, não posso fazê-lo. Showed the picture. You've seen the picture. Mostrou a foto, vocês têm visto a foto. Only we had to put a little piece over it. It just had a small cord around. I thought maybe somebody put in the book might criticize because her body was so exposed there. And we put a little thing across her here. Somente tivemos que colocar um pedaço de cobertura sobre ela. Ela simplesmente tinha um pequeno tecido ao redor. Eu pensei que talvez alguém, colocado no livro, poderia criticar porque seu corpo estava tão exposto ali, e colocamos uma coisinha sobre ela aqui. She just had a little rag towel laying across her hips, but up above there was nothing. Ela simplesmente tinha um pequeno trapo, toalha ao redor de seus quadris. Porém, em cima não havia nada. But we thought we put a little piece of paper on there and photograph back to keep people who's not got right kind of a position in their mind of thinking that they wouldn't criticize me putting that picture in the paper. Porém, pensamos que colocaríamos um pedacinho de papel ali e fotografaríamos aquilo. Evitaria que pessoas que não alcançaram o tipo certo de posição em suas maneiras de pensar, que elas não me criticassem por colocar aquela foto no jornal. And then, when the doctor said that she can't be moved, and she knew I was going to visit England, she had them to put her on a stretcher and pack her to a plane and bring her to London, England, and send a guard out to the plane before going down to Buckingham Palace, send a guard out there to come pray for her. E então, quando o doutor disse que ela não podia ser removida, e ela soube que eu ia visitar a Inglaterra, ela fez com que eles a pusessem numa maca e a enviassem a um avião, e a trouxessem para Londres, Inglaterra, e enviou um guarda ao avião antes de descer ao palácio de Buckingham, enviou um guarda ali para vir orar por ela. And she was so far gone until she couldn't even speak to me. E ela estava tão decaída que não podia nem mesmo falar comigo. They had to raise their hands to put it in mine. Eles tiveram de levantar suas mãos para colocá-las nas minhas. You know how London is, some of you soldiers been there, it's always so foggy. Vocês sabem como é Londres. Alguns de vocês, soldados que estiveram lá, é sempre tão nebuloso. And I knelt down there by the side of a window. And the tears had run off. E eu me ajoelhei ali ao lado de uma janela e as lágrimas estavam correndo. She wanted to, I don't know how she even got enough moisture to let tears come. Ela queria, eu não sei como ela até mesmo conseguiu suficiente umidade para que as lágrimas viessem. It's just only bones, skin over. And her legs up here at the hips wasn't over looked to me like about 2 inches across or 3 inches. Era apenas ossos, pele sobre eles. E suas pernas aqui em cima nos quadris não tinham mais que, me pareceu, como que 2 polegadas de espessura, ou 3 polegadas. Her veins was collapsed. How she's living, I don't know. Suas veias estavam arruinadas. Como ela estava vivendo, eu não sei. You've seen her picture later. Vocês viram sua foto depois. I knelt down by the side of the bed. Eu me ajoelhei ao lado da cama. Now she was desperate. Whether I could come or not, they're going to bring her anyhow. Agora, ela estava desesperada. Quer eu pudesse vir ou não, eles a trariam de qualquer maneira. And I got down there. My heart was bleeding within me, the faith of that poor little dying creature. And I prayed with all the heart that I had. E me ajoelhei ali. Meu coração estava sangrando dentro de mim, da fé daquela pobre, pequena criatura moribunda, e eu orei de todo o meu coração. And while I started to pray, a little turtle dove come through on the window, began to walk up and down cooing. E enquanto eu começava a orar, uma pequena rola voou na janela, começou a andar para lá e para cá, arrulhando. I thought it was a pet. I hadn't been in England about an hour, just coming from the airport down there. And I thought it was a pet. Eu pensei que ela fosse de estimação.
Eu nunca tinha estado na Inglaterra, senão por volta de 1 hora. Simplesmente vindo do aeroporto diretamente para lá, eu pensei que ela fosse de estimação. And when I raised up and said amen, it flew away. E quando me levantei e disse amém, ela se foi. And I started to ask the brethren, did they hear that dove? E eu comecei a perguntar aos irmãos se eles tinham ouvido aquela pomba. They were talking about it. And when I started to say, did you see what that dove means? It come out, thus saith the Lord. You'll live and not die. E eles estavam falando sobre ela, e quando comecei a dizer, vocês viram o que significa aquela pomba? Isto veio, assim diz o Senhor, você viverá e não morrerá. And she's living today. Why? Desperation. E ela está vivendo hoje. Por quê? Desespero. Desperation drove the woman to take a stand. Live or die. O desespero levou aquela mulher a tomar uma posição, viver ou morrer. Desperation arranged it that she got there at the same time I did. And a token from God, He sent a dove to give thus. Desperate. O desespero preparou para que ela chegasse ali ao mesmo tempo que eu. E um sinal de Deus, Ele enviou uma pomba para dar o assim diz o Senhor. Desespero. When Sister Hattie Waldroff of Phoenix, Arizona, she's coming up the sidewalk in my first meeting. Quando a velha irmã Hattie Wardrob de Phoenix, Arizona, ela estava subindo a calçada em minha primeira reunião, The intern and her husband is bringing her cancer of the heart. o médico interno e seu esposo a estavam trazendo câncer do coração. She had made her stand to try to get there to the meeting. Ela tinha tomado sua posição tentando chegar ali à reunião. But she was so bad she couldn't breathe no more. The blood was dropping back to her heart, where the cancer had eaten into her heart. Porém, ela estava tão mal que não podia mais respirar. O sangue estava caindo de volta pelo seu coração, onde o câncer tinha comido em seu coração. A cancer of the heart. Agora, câncer do coração. That's about 18, 19 years ago, maybe 20. 1947 is when it was. Isto foi há cerca de 18, 19 anos atrás, talvez 20. 1947 foi quando isto aconteceu. Now, she said to her husband and the intern, though I die in this life, take me up there. Agora, ela disse a seu esposo e o médico interno, embora eu morra nesta fila, levem-me ali em cima. Desperation. Desespero. She lost conscience. I don't think she was dead. She claimed she was. Now, she might have been. Ela perdeu a consciência. Eu não penso que ela estava morta. Ela afirma que estava. Ora, ela pode ter estado. She may hear this tape, you see. Pode ser que ela ouça esta fita, vê você. Now, she claimed she was dead. I don't know. Agora, ela afirma que estava morta. Eu não sei. They told me it's a dead woman coming up the line. Eles me disseram, há uma mulher morta sendo trazida na fila. And when the woman come by, she was lifeless. E quando a mulher chegou, ela estava inerte. And when they brought her up there, the word of the Lord came, and I went and laid hands upon her, and she rose up and went home walking. E quando eles a trouxeram ali em cima, a palavra do Senhor veio. Eu fui e impus as mãos sobre ela, e ela se levantou e foi para casa andando. This has been about, I'd say, safely 18 years ago, and she's just as healthy and hearty. She'll be at Tucson to meet me when I get down there. Isto foi há cerca de, eu diria, seguramente 18 anos atrás. E ela está simplesmente tão saudável e bem disposta. Ela estará em Tucson para encontrar-se comigo quando eu descer ali. Desperation. Though I die in the road, still will get me down there. He healed others. He'll heal me. Willing. Desespero, ainda que eu morra na estrada. Mesmo assim, mas me levem ali. Ele curou outros, ele me curará. Disposta. Let our hearts be filled with love in this day. And be earnest in a desperation. After a while, it may be too late. Que nossos corações sejam cheios de amor neste dia, e estejam sinceros e em desespero. Mais adiante pode ser muito tarde.
Jairus one time had a little daughter that was dying. Jairo, uma vez, tinha uma filhinha que estava morrendo. He was a borderline believer. He believed Jesus, but he's afraid to confess it because they put him out of the synagogue. Ele era um crente fronteiriço. Ele cria em Jesus, porém estava temeroso em confessar isto, porque eles o colocariam para fora da sinagoga. But the doctor come one morning and says, she's dying now. Porém, vem o médico uma manhã e diz, ela está morrendo agora. Desperation set in. O desespero se estabeleceu. He couldn't afford, as his position, to be caught with Jesus of Nazareth because he'd lose his position as a priest. Ele não poderia permitir, em sua posição, ser apanhado com Jesus de Nazaré, porque ele perderia sua posição como um sacerdote. But I'll tell you, when an emergency come, it threw him to desperation. Porém, eu lhes digo, quando a emergência veio, ela o lançou em desespero. I can see him hunting for his little preacher's coat and hat and slipped it on. Eu posso vê-lo procurando seu pequeno casaco e chapéu de pregador e o vestiu. Here he comes down through the crowd, pressing around where there's a woman just touched his garment and so forth, and there's all shouting. Aqui vem ele através da multidão empurrando, onde havia uma mulher que acabara de tocar suas vestes e assim por diante. E eles estavam todos gritando. But he went in and said, Master, my little girl's laying at the point of death. Porém ele entrou e disse, Mestre, minha garotinha está a ponto de morrer. Master, my little girl's laying at the point of death, and if you just come lay your hands on her, she'll live. Mestre, minha garotinha está a ponto de morrer, e se tu simplesmente vieres colocar tuas mãos sobre ela, ela viverá. Oh my, desperation makes you say things sometimes. Makes you do things and puts you to action. Oh, que coisa! O desespero o faz dizer coisas às vezes, o faz fazer coisas, coloca-o a agir. His daughter was saved by the desperation. Sua filha foi salva pelo desespero. Let's be desperate like that little woman with the blood issue. Vamos ficar desesperados, como aquela pequena mulher com o fluxo de sangue. The Bible said she'd spent all of her money with the physicians, and yet they couldn't help her. A Bíblia disse que ela tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, e todavia eles não podiam ajudá-la. She started time of menopause to flooding and a blood issue, and it wouldn't stop. Ela havia entrado na menopausa a ter hemorragia e perda de sangue, e isto não parava. They'd maybe sold the farm, the mules, the horses, whatever it was, and nothing could help her. Eles talvez já tinham vendido a fazenda, as mulas, os cavalos, e o que quer que fosse, e nada podia ajudá-la. Thank you.